Fala, queridos alunos, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos para mais uma aula do nosso módulo Lidando com o Pecado. Nós vamos falar da terceira aula hoje. Qual a condição do homem hoje? Qual a real condição dele em relação ao pecado, às leis de Deus? Nós vimos na primeira aula qual que foi a origem do pecado e por que o homem peca. Nós vimos na segunda aula por que existem as leis. E hoje, seguindo isso daqui, nós vamos falar sobre a condição do homem. Está tudo ligado uma coisa com a outra, tá? Hoje, a condição do homem, Paulo vai falar que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não existe condição do homem andar em santidade sem Deus. Não existe. O homem, por si só, a sua própria natureza é pecaminosa. Lá em Romanos, se eu não me engano, no capítulo 5, ele vai dizer que o primeiro Adão condenou toda a sua descendência. É impossível o homem sem Deus andar em retidão. É muito difícil mesmo. Por quê? Porque foi quebrado o vínculo de Deus com o homem lá no Éden, quando o homem decidiu parar de se alimentar da árvore da vida e se alimentar da árvore do conhecimento. Quando ele parou de se alimentar da árvore da vida, a capacitação para ele ser bom foi quebrada. Foi desligada. Não existia mais possibilidade do homem ser bom. E é por isso que a condição do homem atual sem Deus é totalmente incapaz de não pecar. Não tem essa possibilidade. O homem, ele caiu. O pecado habita no homem. A maldição habita no homem sem Deus. Por isso nós vamos ver agora como você reverte isso. Por que Jesus veio? Nós vamos ver agora. O homem, por si só, pode ter leis. Ele pode saber o que tem que fazer, mas foi quebrado a fonte de alimento. Eu não sei se você sabe, mas o alimento para o seu corpo, ele faz o seu corpo funcionar. Quando você alimenta ele, o seu corpo recebe energias para trabalhar, para viver, para os seus órgãos funcionar. Não é assim? Beleza, o seu espírito parou de se alimentar da árvore da vida lá no Jardim do Éden. Como ele está hoje? Está morto. Ele está morto. O seu espírito, assim, sem Deus, o espírito do homem morreu. O que capacita o homem a vencer o pecado, a andar em retidão, morreu. Não existe capacidade mais porque ele parou de se alimentar. Foi quebrada a fonte de alimento. Por isso que o homem é mau. Por isso que você vê tantas coisas ruins. Por isso que Paulo vem falando que o pecado do homem, ele está na carne do homem. A carne limita contra o espírito. Nós vamos ver mais para frente isso. A condição do homem é terrível. Sem Deus, sem Jesus, o homem não consegue andar em retidão. Ele pode saber qual que é a lei, mas ele não consegue andar em retidão. Ele pode até andar em uma lei, mas ele vai tropeçar na outra lei. Você está entendendo o que eu estou falando? Ele pode ser bom em uma lei. Por exemplo, talvez você está me ouvindo, você nunca matou ninguém. Mas provavelmente você já desejou alguém. Entende? Então ele pode ser bom em uma lei e tropeçar em outra. É por isso que a lei leva o ser humano a ver que a condição do homem sem Deus é que não é possível andar em retidão com Deus. O homem, eu preciso que você entenda isso. Porque sem alimentação correta, o seu espírito não tem forças para lidar com o pecado. Você saber o que é certo, você saber o que é errado, isso não te capacita para lidar com o pecado. Com o pecado, não. Você saber as leis todas que existem não te capacita a cumprir elas. Não te capacita. A única coisa que te capacita é a sua fonte de alimento. Nós vamos ver isso aqui mais para frente. Vou falar na próxima aula agora. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou emendar essa aula aqui e aí eu vou cortar a próxima aula. Eu vou emendar, mesmo fica grande, porque segue muito esse princípio. Aí o que acontece? Deus, sabendo que era impossível, porque a condição do homem é pecadora, ele envia Jesus. Só para você ter uma ideia. É complexo o que eu vou te dizer hoje, por quê? Jesus, ele era a árvore da vida lá no Jardim do Éden. O fruto dele era vida. Vida.
Aí esse fruto o homem não teve mais acesso. Aí Deus envia Jesus de novo. Por quê? Para resolver a condição atual do homem. A condição do homem sem Deus é que não é possível vencer o pecado. Mas uma vez que esse homem aceita Jesus, eu não sei se você sabe, mas Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ele é o alimento. Aqui, lá no Jardim do Éden, ele era um fruto da árvore. Mas agora ele já se tornou pão. O que o pão faz com o seu corpo? Ele te alimenta. Só que ele é o pão vivo, é um pão espiritual. Então esse pão, ele te alimenta a essa palavra aqui sair e se tornar. É possível vencer o pecado. Porque a sua condição agora é uma condição em Deus de santidade. Vou explicar mais isso aqui. Isso aqui é muito complexo. Eu estou fazendo um esforço imenso para resumir isso. Sabendo que o homem era errado, existia algo que poderia, de uma certa forma, passar por cima do erro daquela pessoa, que era chamado de propiciação. O que é propiciação? Era um ato onde, antes de Jesus, as pessoas pecavam também, viu? Elas pecavam. E aí o que acontecia? As pessoas levavam um cordeiro, um animal, para os levitas sacrificar e derramar sangue. Esse sangue é a propiciação. O que significa isso? Existia o seu pecado, que era uma sujeira. Aí derramava esse sangue de maneira simbólica e esse sangue limpava a sua sujeira. Limpava. A propiciação nada mais é que isso. Ela limpa a sua sujeira, por quê? Porque ela é uma troca. Ou seja, você pecou, mas aí você vai trocar o seu pecado por aquele sangue. E aí você, depois do derramamento, você é limpo. Só que tinha um problema com isso. Um problema seríssimo. E esse ato tinha que ser feito constantemente. Porque a pessoa ia lá, adulterava, vinha no sacerdote, falava, ó, adulterei, derrama o sangue. Derramava o sangue, só que ele poderia fazer de novo. Derramava o sangue, derramava o sangue. Então, era uma espécie de repetição que não resolvia nada. Aí Deus manda o maior cordeiro que já existiu, o cordeiro vivo, para derramar o sangue e fazer a propiciação. Anota isso daí. O que é propiciação? Troca. Qual é essa troca? A sua troca, a troca dos seus pecados pela troca de Jesus. Ele foi levado, como diz lá em Isaías, ele foi levado como ovelha muda ao matadouro. Ele trocou, Deus pegou Jesus, sacrificou Jesus para fazer uma troca com você. O que significa isso? Quando Jesus morreu, houve uma troca. Nessa cruz, você deveria morrer lá. Você que deveria morrer. Só que aí, Deus pega e coloca Jesus no meio e tira você daqui. Isso é a propiciação, a troca. Por que ele fez isso? Porque a sua condição, quando nós vimos aqui, a sua condição é uma condição totalmente imperfeita. Você não é capaz de agradar a Deus. Você não pode se relacionar com Deus. Quando Deus faz essa troca com você, quando Jesus desce daquela cruz, o você, através de Jesus, se torna perfeito para Deus. Por que você se torna perfeito? Porque em Jesus você não tem pecado. Por que não tem? Porque todo o pecado do mundo inteiro foi levado através de Jesus na cruz. Isso que é propiciação. É por isso que nós vamos agora entrar no ponto do nosso módulo sobre como vencer o pecado. Você tem que entender o seguinte, o primeiro ponto, na próxima aula nós vamos falar, é que você não era capaz, mas agora você é capaz. Você se tornou capaz não por seu próprio mérito, mas pelo mérito de Deus. Entende isso? Isso que é a graça, a misericórdia. Você não era capaz de cumprir os mandamentos de Deus, só que aí Jesus morreu no seu lugar, ele tirou a condenação que havia em você, essa condenação que era do pecado. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, vai dizer que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Qual a condenação? A condenação que vinha de Adão. Essa condenação acabou, não existe mais essa condenação. Jesus te livrou dessa.
Por isso que lá em Romanos capítulo 5, ele vai dizer que o primeiro Adão sujou a humanidade. Vamos colocar assim para ficar mais fácil. Mas o segundo Adão, que é Jesus, limpou. Aí você vai entender o seguinte. Ele fala que pelo pecado de um, todos padeceram, mas pela atitude da cruz, todos se tornaram perfeitos para Deus. Todos se tornaram perfeitos para Deus. É por isso que você precisa entender. Você sem Jesus não é capaz de vencer o pecado. É impossível você vencer. E a sua condição era totalmente depravada diante de Deus. Mas aí Jesus veio, trocou de lugar com você. Ele se fez pecado e morreu no seu lugar. E agora você pode se relacionar com Deus através de Jesus. É como se fosse uma roupa. Imagine só que eu estou aqui de roupa de polícia. O que faz eu ser um policial? É a minha roupa ou é eu? Entendeu? É a minha roupa. Então o que acontece? Quando Jesus derramou seu sangue, o sangue de Jesus cobre multidão de pecado. O que significa isso? Nós somos banhados de sangue de Jesus. É como se fosse uma roupa. Quando nós vamos nos relacionar com Deus, Deus não vê o Paulo. Deus não vê o João, a Maria. Não vê. Deus vê quem? Deus vê Jesus. Isso o que a propiciação tem o poder de fazer com você. Te tornar capaz através de Jesus. Você já entendeu tudo que é pecado. Você já entendeu tudo. E agora nós vamos entrar na aula prática. Como vencer o pecado. Tá bom? Até a próxima aula.